Olá, tudo bem? Glória a Deus, aleluia. Seja abençoado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus derrame suas bênçãos sobre a sua vida, sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus tem te sustentado, meu irmão. Você tem visto a mão de Deus sustentando a sua vida, te mantendo de pé, te dando aquilo que você necessita? Hã? É, meu amigo. Glória a Deus, minha amiga. Deus é fiel e Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. E é pensando nisso que eu gostaria de meditar com você. Por que será que a gente se envergonha tanto de Deus? É. Por que será que a gente sente tanta vergonha de falar sobre Deus, de pregar sobre Deus a outras pessoas, de declarar que nós somos cristãos, declarar que nós somos crentes em Deus, em Jesus, e que nós levamos a sério a palavra de Deus, nós levamos a sério os princípios de Deus? Por que será que nós temos vergonha? Sabe, eu estava meditando sobre isso esses dias e eu estava pensando o seguinte: muitas vezes nós estamos contando uma história, alguma coisa, sei lá, sobre uma menina que conquistamos, ou alguma coisa que nós fizemos, que a gente se deu bem em cima, talvez, de outra pessoa, ou alguma coisa assim, e a gente fica todo pomposo, né? Nossa, olha aquela menina, poxa, olha, ela saiu comigo, olha aquele rapaz ali, ó, ele deu mole pra mim, ele deu em cima de mim, ele tá me paquerando, olha que legal e tal, e aí você fica todo orgulhoso, toda orgulhosa, né? Por essas coisas. Às vezes nós preenchemos a nossa declaração de imposto de renda e conseguimos uma restituição boa, né? E com umas técnicas assim, meio, né? Duvidosas. E aí a gente comenta, não, porque esse ano eu recebi tanto de restituição, foi muito bom. E aí a gente se orgulha, né? Ou seja, quando nós estamos testemunhando, quando nós estamos contando alguma coisa assim, que a gente se deu bem, que a gente foi esperto, a gente não tem vergonha. Mas quando a gente vai falar de Deus, quando a gente está numa roda, por exemplo, conversando sobre vários assuntos, né, e tal, e chega aquele irmão da igreja, né, que conhece a gente da igreja, ô, meu irmão, tudo bem? Aí você fica assim meio desconcertado na frente dos seus amigos. Aí os amigos perguntam, ah, irmão? E tal. Às vezes os seus amigos, as pessoas que convivem com você, não sabem que você é crente. Não sabem que você frequenta uma igreja. Não sabe que Deus cuida de você e já fez milagres na sua vida. E tem suprido a sua vida, enchido a sua vida de bênçãos, te rodeado com seus anjos. E até hoje, muita gente não sabe que você é cristão. Muita gente não sabe que você é crente. Engraçado isso, eu fico pensando, meu Deus, por que será que nós temos dificuldade de contar para as pessoas que nós mudamos a nossa vida, que nós estamos permitindo que o Espírito Santo de Deus nos guie, que nós estamos confiando em Deus
e aumentando a nossa fé em Deus e crendo que Deus faz maravilhas nas nossas vidas. E às vezes nós temos diversos testemunhos, mas nós não falamos deles. Muitas vezes nós não levamos uma Bíblia para o trabalho, muitas vezes a gente vai para a igreja assim meio que escondido, não deixa as pessoas nos verem, porque nós temos vergonha de que as pessoas saibam que nós somos cristãos, de que nós somos crentes. E é mais bacana ainda, e eu acho interessante isso, que muita gente do nosso convívio está esperando só uma atitude nossa para poder se converter aos caminhos do Senhor. Muita gente ao nosso redor está esperando uma atitude nossa, um testemunho nosso, uma palavra nossa, para poder entregar a sua vida para Jesus também. Mas nós nos envergonhamos. No livro de 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 21, a palavra de Deus nos diz assim: Mas Davi disse a Mical: Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu celebrarei. Isso aqui Davi estava dizendo para Mical, sabe por quê? Porque Davi tinha conseguido finalmente trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Davi tinha conseguido trazer finalmente a Arca da Aliança para o seu lugar, depois que ela tinha sido roubada pelos filisteus, depois que ela tinha passado por diversos lugares, depois que Uzá, se não me engano foi Uzá, tinha morrido porque tocou na arca, porque Davi estava transportando a arca de uma forma errada. Depois de tudo isso, Davi finalmente consegue trazer a arca para Jerusalém novamente, e ele fica tão alegre, tão contente, tão feliz, que ele vem na frente da arca dançando, pulando e se alegrando e cantando salmos e hinos de louvor. E como ele estava com uma túnica, que é tipo um vestido sacerdotal, muitas vezes aquilo se levantava e aparecia as pernas, e Mical ficou com ciúme de Davi. E aí Mical briga e chama a atenção de Davi: você não tem vergonha, você é o rei, você é isso, é aquilo. E Davi fala para ela: foi perante o Senhor que eu dancei. E no final ele fala assim: perante o Senhor eu continuarei celebrando. Davi não tinha vergonha de Deus. Davi não tinha vergonha da palavra de Deus, dos princípios de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele não se envergonhava. Davi, quando pecou, quando Davi adulterou com Batseba, mandou matar o marido de Batseba, porque nesse adultério surgiu um filho. Batseba engravidou. E no final das contas, depois de Davi tentar todas as artimanhas e maracutaias para poder fazer com que parecesse que o filho era do marido de Batseba, o Urias, Davi mata Urias, manda matar Urias na batalha, na guerra. E mesmo assim, Davi se arrepende, se coloca na presença de Deus, pede perdão e Deus perdoa os pecados de Davi. E Davi não tinha vergonha de dizer que tinha pecado, que precisava se arrepender, não. Davi não tinha vergonha de Deus. E nós, muitas vezes, temos vergonha do Senhor. No livro de Mateus, no capítulo 10, versículos 32 e 33, nós lemos assim:
Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas olha só, ouve bem. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Meu irmão, se você se envergonha de Jesus, minha irmã, se você se envergonha de dizer que é crente, Jesus vai se envergonhar de você diante de Deus também. Você precisa entender isso, eu preciso entender isso. Se nós tivermos vergonha de declarar a nossa fé em Jesus, Jesus terá vergonha de nos confessar diante do Pai. É isso que essa palavra está dizendo. Se a gente não confessar Jesus diante dos homens, Jesus não nos confessará diante de Deus. Se nós negarmos Jesus diante dos homens, Jesus nos negará diante de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muitas vezes nós temos vergonha de falar sobre Jesus e de declarar que nós somos crentes para que nós não percamos a nossa popularidade, a nossa imagem. Ah, o que os outros vão pensar? Vão me chamar de carola, vão me chamar de fanático. Meu amigo, minha amiga, que te chamem do que for. Mas declare o seu amor a Jesus. Declare o seu amor a Deus. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha da palavra e dos princípios de Deus. Mesmo que isso custe a sua vida. Quantas pessoas nos países onde é proibido falar de Jesus, quantas pessoas continuam testemunhando de Jesus, pregando a palavra de Deus, chegando a serem mortos por causa disso, mas eles não desistem de Jesus. Certa vez, o apóstolo Pedro foi preso por estar pregando a Jesus, falando sobre Jesus em praça pública, para as pessoas. Ele foi preso, levado ao sinédrio, lá no templo lá deles, e quando ele foi questionado, e os sacerdotes chegaram para ele e falaram: não pregue mais nesse nome, não fale mais nesse nome, você está proibido de falar nesse nome de Jesus. Ele virou para os sacerdotes e falou assim: a quem eu devo obedecer? A vocês, homens, ou a Deus? Deus mandou eu falar, então eu prefiro obedecer a Deus, custe o que custar. O apóstolo Paulo foi preso por estar pregando a palavra de Deus. Ele foi preso diversas vezes, foi esbofeteado, chicoteado, apedrejado, várias vezes, por causa da palavra de Deus. Mas ele não negava Jesus. Ele não negava o evangelho, ele não se envergonhava de pregar a palavra de Deus, de plantar igrejas por onde ele passava. Nós precisamos ser assim também. Nós não podemos nos envergonhar do evangelho. Nós não podemos nos envergonhar de Jesus. Sabe por quê? Porque nós corremos o risco muito grande de perdermos a nossa salvação. Nós corremos o risco de ficarmos fora. Ficarmos fora da vida eterna. Ficarmos fora da vida eterna com Jesus. No livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 26, nós lemos assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele
quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Você já pensou? Imagina a cena. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E na volta de Jesus, ele vê que você se envergonhou dele. Ele vê que você foi um crente 007. Já viu o crente 007? É o agente secreto. Ninguém sabe que ele é agente secreto. Ninguém sabe que ele é um agente de Deus. Ninguém sabe que ele fala, que ele prega, que ele segue os princípios de Deus. Ninguém sabe. E aí Jesus vai olhar e vai falar: eu não te conheço, cara. Você se escondeu o tempo todo. Você me negou, você zombava de mim nas rodas. Você entrava nas piadas que as pessoas faziam só para não perder a sua imagem, a sua popularidade. Só para manter o que as pessoas falavam de você. Olha, fulano é pegador, fulano é safo, fulano é isso, fulano é aquilo, e você deu mais valor à opinião de homens do que à opinião de Deus sobre você. E aí, como é que você vai ficar? Como é que vai ser a sua vida? Você é daqueles que ouve uma piada de Jesus, sobre Jesus, caçoando, zombando de Jesus, e você fica quieto, se omite, não fala nada? E deixa que as coisas fiquem dessa forma? Se você se envergonhar do Evangelho, Jesus se envergonhará de você. Lembre disso. Quando você chegar nos corredores da faculdade ou da sua escola e as pessoas te questionarem: uau, o que você acha de Jesus? O que você acha sobre Deus? E você não der a sua opinião, você não falar verdadeiramente que você é um crente em Jesus, que você acredita em Deus, você corre um sério risco de ser esquecido por Deus, ser esquecido por Jesus, esquecido no sentido de que se você não deu valor, Deus também talvez não olhe para você, porque Deus nunca vai te esquecer. Como a palavra diz, não existe nada que pode nos separar do amor de Deus. Mas quando nós viramos as costas para Deus, a gente está negando aquilo que Jesus fez por nós. A gente está negando o sacrifício dele por nós na cruz. E aí? O que você acha que pode acontecer? No livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, nós lemos assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Isso quer dizer o quê? Nós não nos envergonhamos do evangelho de Cristo, porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro para o povo escolhido, o povo judeu, e depois para os gentios. O grego aqui, ele está simbolizando todos os gentios. O que são gentios? São aqueles que não são judeus, mas que creem em Jesus. Nós somos os ramos bravos que fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus. Nós somos adotados por Deus através da morte de Jesus, através do sangue de Jesus derramado na cruz. Nós fomos adotados por Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. E nós não podemos nos envergonhar desse evangelho. Gente, como que nós podemos nos envergonhar daquele que pagou o preço pela nossa vida?
daquele que nos salvou, nos tirou das garras do diabo, nos tirou de pagar o preço de morte pelos nossos pecados, porque a palavra de Deus é bem clara, ela diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E se nós nos envergonhamos daquilo que Jesus fez, ou seja, se nós nos envergonhamos do Evangelho, da palavra de Deus, como que nós podemos receber o galardão? Como que nós podemos receber a graça maravilhosa de sermos salvos? Se nós nos envergonhamos desse ato de salvação? Agora, houve uma pessoa, e é aqui que eu quero lembrar aqueles que hoje se envergonham de Deus, aqueles que hoje se envergonham do Evangelho. Teve uma pessoa que se envergonhou de Jesus, a ponto de negar a Jesus. Pedro, o apóstolo Pedro, que se tornou depois apóstolo, né? Até então ele era discípulo, porque ele andava com Jesus e aprendia com Jesus. Pedro falou para Jesus: não, Jesus, eu vou com o Senhor para onde o Senhor for. Até se o Senhor morrer, eu morro junto. Eu defendo o Senhor de qualquer jeito, Jesus, não se preocupe não. E Jesus olhou bem para ele e falou: Pedro, hoje mesmo, essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E isso está escrito lá em Lucas, no capítulo 22, nos versículos de 54 a 61. Pedro nega Jesus 3 vezes. Por 3 vezes as pessoas falam: você é aquele... Não, você é um deles. Você fala como eles, você anda como eles, você se comporta como eles, você é um deles. E Pedro fala: não sei o que você está falando, eu não conheço esse homem. Por 3 vezes Pedro nega Jesus. E Jesus é tão misericordioso, Jesus é tão maravilhoso, que na 3ª vez que Pedro nega Jesus, o galo canta e Jesus olha diretamente para Pedro. Olha nos olhos de Pedro. Jesus estava debaixo da cruz, debaixo do vergão da cruz, levando a cruz para o Calvário. E mesmo assim, caído, ensanguentado, machucado, quando o galo canta a 3ª vez, Jesus olha, levanta a cabeça e olha para ele, diretamente nos olhos dele. E Pedro sente remorso, sente vergonha de si mesmo e sai correndo, sai dali. Pedro ficou tão frustrado com o que ele fez, que ele quis desistir de tudo. Depois que Jesus morreu, depois que Jesus foi crucificado, morreu, sepultado, Pedro sente vontade de desistir de tudo e volta a pescar. E quando Pedro está pescando, Jesus aparece para eles. E Jesus é tão misericordioso que numa conversa com Pedro, Jesus restaura a fé de Pedro, perdoa Pedro e faz com que Pedro apacente as suas ovelhas depois que ele se convertesse. Sabe, nós precisamos entrar nessa dimensão, nós precisamos entrar de cabeça no Evangelho de Jesus, nós precisamos entrar de cabeça nessa vida cristã, na palavra de Deus. Nós não podemos ter vergonha desse evangelho, porque é esse evangelho que vai nos dar vida e vida em abundância. É esse evangelho que vai nos levar para a vida eterna. É esse evangelho que vai nos salvar, vai permitir que a gente não pague o preço pelo nosso pecado. E que essa palavra hoje venha nos dar um ânimo, um entendimento de que nós não podemos negar Jesus, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, nós temos que olhar para todos que nos rodeiam e declarar que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador.
Declarar que a palavra de Deus é aquela que norteia os nossos passos, é aquela que dá direção para a nossa vida, é aquela que nos mantém de pé. A palavra de Deus é aquela que nos faz fortes, que nos dá fortaleza, que nos dá alegria, que nos mantém sustentados na mão de Deus, para que a gente passe pelos dias maus e chegue até o outro lado recebendo as bênçãos do Senhor. Não vos envergonheis do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego, do gentil, primeiro do povo escolhido e depois de nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós que aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz. Não se envergonhe do Evangelho, pelo contrário, pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo, em todo lugar que você esteja, para todas as pessoas que te rodeiam e que você conhece, e para aquelas que você não conhece também. Não se envergonhe de Deus. Não se envergonhe daquele que é o teu pai e que te chama de filho e que te sustenta como um filho amado. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder e quiser e achar que deve, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que o conteúdo desse canal é relevante, é um conteúdo bom, é um conteúdo que vale a pena ser distribuído, espalhado pela internet para todas as pessoas. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. Não tenha vergonha. Mostre para todo mundo que você é um cristão e que você divulga sim a palavra de Deus. Seja você uma bênção aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos aqueles que te rodeiam. Em nome de Jesus, aonde você estiver, seja uma bênção, faça a diferença aonde você estiver. Em nome de Jesus. Abreijos para você. Não se envergonhe de Deus. Até o próximo vídeo.